no Gênesis capítulo 1, quando Deus criou as coisas todas, diz a palavra de Deus, que Ele disse, faça-se a luz, faça-se o mar, faça-se os animais, faça-se todo ser vivente. Ele vai falando. Então, já no capítulo 1, nós vemos que uma estratégia de Deus agir no mundo é falando. O próprio Deus ensinou isso. Ele faz isso no capítulo 1 de Gênesis. E ele fala, porque ele não precisava falar, né? Podia só pensar, não é? Podia só estender a mão assim e tudo estava realizado. Não, ele fala. E está muito claro lá em Gênesis, no capítulo 1, que ele vai falando todas as coisas, uma após a outra. E nem fala tudo assim, faça-se tudo perfeito e abençoado. Não. Ele vai falando um por um. A gente vê isso lá no capítulo 1, e depois ele vai continuando. Depois nós vamos, se nós formos lendo a Bíblia, nós vamos vendo que ele vai levantando profetas. O que é o profeta? É aquele que fala no nome de Deus. É aquele que profetiza. E ele fala assim, profetiza tal coisa, profetiza tanto a bênção quanto a destruição. Ele fala para o profeta, vai lá e profetiza a bênção. Vai lá e profetiza o Espírito Santo. Vai lá e profetiza a destruição. Profetiza o castigo. Então, temos que entender que o homem, nós que estamos aqui, nós estamos vivendo, nós temos que abrir a nossa boca e ajudar a Deus para que se concretize a sua vontade na terra. O que eu vejo de tudo isso é que ele quer a colaboração humana, porque senão ele podia fazer assim e tudo acontecia. Não, ele fala para o homem, profetiza, fala, decreta. Nós precisamos aprender essa estratégia, tanto para a bênção quanto para a maldição. É uma estratégia. Tanto serve para abençoar, serve para mudar as circunstâncias, serve para vir a bênção, para tudo que Deus quiser realizar. Olha que interessante, ele precisa da voz humana. Fala para a pessoa do lado, você precisa abrir a boca e profetizar. Se você quer que as coisas aconteçam, você precisa aprender a profetizar. Então, nós vamos começar essa nossa reunião, primeira reunião de 2026, profetizando. Nós vamos usar esse ensinamento do Senhor, essa estratégia que Ele deu para o homem, que não é ficar esperando tudo acontecer, cair do céu, ou falar assim, Deus abençoe. Não, eu vou profetizar. E aí eu estava pensando sobre isso e falei, Senhor, o que o Senhor quer que nós profetizamos para esse ano de 2026? Qual é a profecia? Qual é o decreto que o Senhor quer que a gente faça? Né? Porque não é para mim fazer qualquer coisa, é para mim escutar Deus e falar aquilo que o Senhor quer que aconteça, o Senhor quer que se realize. E aí Deus me falava, eu quero que você pegue, porque você vai profetizar, então você pega a Bíblia aí, ó, ou o celular, qualquer coisa que você tem aí. E Deus me falava para pegar Josué capítulo 1. No livro de Josué, vocês já sabem disso, né? Todo mundo já escutou falar de Josué. Josué está passando uma circunstância muito séria na vida dele. Ele nem sabia o que ia acontecer com ele. Né? Porque aqui no Josué capítulo 1, começa assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te. Começa assim.
Veja só, Josué não sabia o que fazer, igual a gente. Você sabe o que vai acontecer com você esse ano? Você sabe o que te aguarda? Você sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Você sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pede a bênção e a gente não sabe o que vai acontecer. E Josué estava nesse momento. Ele estava sozinho. Você está sozinho? Às vezes a gente está sozinho, hein? Às vezes a gente está sozinho. Não tem ninguém nem para a gente falar nada, porque ninguém compreende o que a gente fala. Você vai tentar falar para alguém da família, a pessoa fica te olhando, o que você está falando? Não entende nada. Você não tem com quem falar as tuas ansiedades. Você não tem com quem falar as tuas preocupações, porque as outras pessoas estão em outro mundo, não estão entendendo o que está acontecendo. Então, Josué estava nessa situação da sua vida. Moisés morreu, ele estava sozinho, sem saber o que ele ia fazer, sem saber o que ia acontecer com ele. Imagine a ansiedade. Talvez seja o que você esteja também sentindo. Põe a mão no seu coração e apresenta para Deus a ansiedade que você está passando nesse momento. A preocupação, a aflição, a insegurança, o medo, a expectativa de coisas que você está passando e coisas que você não sabe que vai passar, mas você já vai colocar diante do Senhor, assim como Deus fala para Josué colocar. Deus fala para Josué o quê? Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te. Primeira coisa, Deus fala assim: não sabe, está difícil, você não sabe o que vai acontecer com você, você está inseguro, você está com medo. Primeira palavra que Deus fala: levanta-te. Fica de pé. Então eu falo assim: fica de pé. Fica firme de pé. Você não sabe o que vai acontecer, eu também não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho que estar numa posição em pé. Fecha os olhos e fala: Senhor, mantenha-me em pé, Senhor. Me mantenha, Senhor, em pé, Senhor. Não com os joelhos fraquejando, não com os joelhos caídos, não, Senhor, desistindo, mas em pé. Seja o que for, Senhor, na minha vida, que eu me levante e que eu esteja em pé. Primeira coisa que o Senhor vem falar para nós: fica em pé. Não dobra o joelho, não fraqueja, não vacila. É isso que quer dizer, não vacila, fica em pé. Primeira coisa, sem saber o que vai acontecer. Aí ele fala assim, atravessa este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que lhes dou aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, no poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então, a primeira coisa que o Senhor fala é: fica em pé. Não desiste. Não dobra o joelho. Não vai embora. Fica em pé. Depois que ele vê que você está em pé, aí ele dá a direção. Porque agora que ele fala assim, vou te dar isso, vou te fazer aquilo, fala várias coisas que ele vai fazer. Que ele vai fazer não significa que está acontecendo, certo? Então, a gente tem que entender que tem as coisas planejadas por Deus, mas que eu não estou vendo o que está acontecendo ainda. Mas eu tenho que confiar, porque o Senhor está fazendo a promessa. Aí ele faz a promessa para Josué e fala, vai, que vai acontecer isso e isso. Então, primeira coisa, você tem que ficar em pé, porque senão não vai ter promessa depois.
tá? Então, fica em pé, seja que situação você estiver passando, pede, Senhor, me dá força, Senhor, me dá ânimo e me faz ficar em pé, Senhor, eu preciso ficar em pé. Porque depois que eu estiver em pé, aí vai vir a revelação. Percebe que tem uma sequência, não vem tudo de uma vez. Não vem toda a resposta de uma vez, ela vem por partes. Se você ficar em pé, aí vem a segunda parte da promessa. Promessa, não aconteceu nada ainda, certo? É a promessa, é o decreto de Deus. Você fica em pé, não sabe o que vai acontecer, mas você está confiando. Ficar em pé é confiar em Deus. Aí vem a segunda etapa, que é o decreto de Deus, que ele está falando, avô, você vai ganhar para cá, para lá, você vai conseguir aquilo. Vem depois. Aí ele vai pegar aquela promessa, certo? Pergunta para a pessoa do lado se ela está entendendo aí a sequência da oração. Isso é a oração, não é a pregação não, tá, gente? É a oração. Está entendendo qual é a sequência da oração que o Senhor está dando para nós hoje? Primeiro dia da nossa reunião de 2026. É Deus falando conosco. Ele está falando, ó, você quer ter um ano abençoado? Começa assim. Começa certo. Começa em pé. Ficou em pé? Escuta a promessa. A promessa é promessa, não aconteceu ainda. Mas confia na promessa. Certo? Aí, ele vem para a terceira etapa, que é a profecia. Aí, no versículo 6, fala assim, aqui é a profecia. Primeiro eu vou ler, depois nós vamos fazer a profecia. Fala assim, versículo 6. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Aqui eu tenho a palavra profética que eu falei para vocês. Deus age na palavra profética dele. Ele, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último, ele sempre faz assim. E assim ele fará, porque Deus não muda. Porque Deus não faz o que o homem quer, do jeito que ele quer. Ah, eu quero fazer tal oração, o senhor tem que me ouvir. Não. Você que tem que aprender a rezar. Você que tem que entender o que o Senhor como que o Senhor ensina. E eu vejo as pessoas querendo pôr Deus numa caixinha lá e falando, não, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal devoção, você tem que fazer tal oração. Isso é o homem que fala. Deus não muda. O jeito que Deus criou, ele vai continuar até o último dia, que eu não sei quando será. Ele criou e ele vai seguir, porque ele é sábio soberano. E ele sabe como agir e ele quer nos ensinar. Então, fecha os teus olhos e fala, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina. Me ensina a rezar com essa sabedoria tua, Senhor. Fala para a pessoa do lado, Deus tem uma promessa para você. Ele tem para todo mundo. Ele não diz que é só para uma pessoa que ele tem promessa. Ele tem promessa para todos. E não é a mesma promessa, né? Para mim é uma promessa, para você é outra, para o outro é outra. Ele vai dar a promessa que aquela pessoa precisa para a vida dela. Então o Senhor tem uma promessa para 2026 para cada um de nós. E eu tenho que pegar essa promessa,
confiar nela. E aí, então, ele vem e profetiza. E o que é que ele profetiza? Ele profetiza começando assim. No versículo 6, ele diz assim: ser firme e corajoso. Então, nós vamos exercitar a profecia. Você é profeta. Você é profeta da sua própria vida e você é profeta do mundo. Tá? Fala para a pessoa, você é profeta. No profeta não é aquela pessoa fulaninha que é a que sabe tudo. Não. O profeta é aquele que vai abrir a boca e vai falar o que Deus quer que fale. Então, você é profeta da sua vida, por isso que você pode olhar para a sua vida e falar, Senhor, o Senhor está falando isso, e eu profetizo isso para a minha vida, porque o Senhor falou. Eu estou pegando a tua palavra e estou profetizando para mim mesmo. E eu posso olhar para o mundo e falar, Senhor, a tua sua profecia é essa. Então, eu profetizo isso. Então, o Senhor vai agindo desse jeito. Então, nós somos colaboradores. Fala com a pessoa, você é colaborador do Espírito Santo. Quando você abre a boca, profetiza o que o Espírito Santo mandou falar, você é colaborador. Quando você abre a boca, profetiza para a tua família. Quando você abre a boca, profetiza para você. Você profetiza para a tua casa, você profetiza para a tua cidade. Você profetiza para o mundo. Você está sendo colaborador de Deus. Você está fazendo esse papel que o Senhor deu para todas as pessoas lá desde o Gênesis. E vai pegando os profetas, vai falando, fala, profetiza, eu quero que aconteça isso. Então, abre a boca. E profetizar é abrir a boca. Ah, eu rezo em pensamento. Não. Profecia é em voz alta, certo? Fala para a pessoa, tem que abrir a boca e falar. É em voz alta. Não é no pensamento. Porque o pensamento, você tem que rezar em pensamento, sim. Mas profetizar é abrir a boca e falar o que Deus quer que fale para aquela situação, que você fale para aquele momento, que você fale para aquilo que está acontecendo. Você falar segundo a direção da palavra de Deus. E aqui nós temos a primeira profecia para Josué, que é o quê? Ser firme e corajoso. Então, eu convido você, vira para a pessoa do seu lado. Primeiro um, depois o outro, né? Um fala para o outro, estende a mão. E fala esse versículo agora, só esse para começar. Fala para essa pessoa assim, ser firme e corajoso. Agora troca, quem recebeu a profecia, fala para o outro a profecia. Ser firme e corajoso. Fala para o outro. Estende a mão, você abre a boca e fala, ser firme e corajoso. Você está profetizando isso para esta pessoa que está aqui. Aí ele vai continuando e fala assim, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes, tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. E agora eu vou falando, e você vai ainda estender a mão aí para a pessoa, e vai repetindo aquilo que eu vou falando aqui para nós rezarmos sobre isso. Tão somente, ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei
esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas, não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Percebe que essa profecia, ela diz as regras, medita na lei do Senhor dia e noite, não te apartes dela, ser firme e corajoso, não se afaste da lei de Deus, aprende na lei de Deus, né? Não é no mundo que a gente tem que aprender, não é com fulano, qualquer fulano que seja, tá? Qualquer fulano, não é com ele que eu tenho que aprender. Nem comigo tem que aprender, eu tenho que aprender na palavra de Deus. Você tem que aprender na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, de dia e de noite, medita, aprende, porque Ele vai te falar. É assim que Ele está falando para nós. E aí, então, o que você empreender, diz aqui, terá bom êxito. Então, é uma condição, percebe? É uma condição. Ele fala assim, ó, fica em pé, ser firme e corajoso. Medita nas minhas coisas. Vai ver o que eu penso das coisas. Vai seguindo o que eu penso, o que eu estou falando. E aí você terá bom êxito em todos os teus empreendimentos. E aí ele ainda fala assim, no final. Ele fala assim, não te apavores, não temas. Ele não está dizendo que nós não vamos ter situações onde nos apavoramos, onde ficamos preocupados, onde ficamos nervosos, onde ficamos ansiosos. Percebe que ele não está tirando isso? Ele não está dizendo assim, fica aí que vai ser tudo flores. Não, ele fala assim, não te apavores. Então, mesmo que você encontre situações apavorantes, não te apavores. Fala para a pessoa do lado, não te apavores. Independente do que acontecer com você este ano, não te apavores. Ser firme no que o Senhor está falando hoje. Gente, marca essa passagem. Marca para você ler e você guardar para esse ano. Não te apavores, ser firme e corajoso, porque Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar a estratégia que você vai precisar. Mas para isso, você precisa ser firme e corajoso, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, aprender do Senhor. E aí você vai usar o que o Senhor ensina, e Ele vai fazer a intervenção, e você vai abrir a boca porque você é profeta, e você vai reivindicar isso, tá? Isso é para você reivindicar. Você vai reivindicar diante de Deus, e Ele vai então agir. Fecha os teus olhos agora, e pede para essa palavra ficar marcada na tua mente, no teu coração. Senhor, que essa tua palavra fique escrita na minha mente e no meu coração, Senhor. Para que eu possa, Senhor, como Josué, vencer todas as batalhas. Josué venceu as batalhas porque ele confiou na tua palavra. Ele confiou nessa promessa. Ele confiou naquilo que o Senhor falou para ele. Antes dele entrar na terra prometida, ele não tinha entrado ainda. Ele não tinha enfrentado nada. Mas ele confiou. Senhor, é isso que eu quero fazer nesse primeiro dia de reunião do grupo de oração.
Eu quero dizer que eu quero confiar e que eu confio em Ti, Senhor. E que independente das coisas que virão pela frente, eu esteja firme, corajoso, que eu esteja em pé, que eu esteja buscando a Tua intervenção, que eu esteja buscando a saída que o Senhor vai me ensinar, que eu esteja profetizando conforme a Tua palavra, e que eu aprenda da Tua palavra, que eu conheça a Tua palavra, para mim saber o que eu tenho que fazer, Senhor. Que essa palavra seja escrita no meu coração e na minha mente, Senhor. Eu não me esqueça dela. Eu esteja firme nessa Tua palavra. E eu aconselho você a pegar mesmo essa palavra como o decreto de Deus para este ano de 2026. Eu não peguei essa palavra, Deus me falou para pegar essa palavra, que era ela que o Senhor queria que eu falasse aqui para a gente rezar. Então, eu tenho certeza que o Senhor já está falando que jeito nós temos que viver esse ano de 2026. Muito mais que pedir por coisas, nós temos que ter essa visão. Quando eu tenho a visão ampla, nada vai me derrubar. Quando eu tenho a visão da promessa, eu não vou desistir. Quando eu tenho a visão do que o Senhor está querendo, eu não paro no meio do caminho. Sabe, gente, o que pode ser pior de acontecer com a gente é a gente parar no meio do caminho. É você desistir. É o que pior pode acontecer. Porque quem não aceitou o caminho de Deus, está aí, perdido, mas não aceitou ainda. Quem aceitou, não pode parar. Você tem que ir para frente. Se você parar, você não para, né? Quem para, pensa que parou, mas não parou, ele foi para trás. Ele ficou perdido. Que é pior do que quando você não conhece a Deus. Porque quem não conhece a Deus, está andando igual a barata tonta, mas pode encontrar Deus. Pode, de repente, o Senhor se manifestar e ele encontrar Deus. Agora, quem encontrou e parou, esse é o maior risco. A palavra de Deus fala. O que é pior que pode acontecer com qualquer pessoa é apostatar, quer dizer, desistir. Então, fala para a pessoa do lado, não desista. Porque se você desistir, não é que você vai para trás, você está perdido, aí você não vai conseguir mais nada. Não desista, não desista. Fala 3 vezes para a pessoa, não desista, não desista, não desista. Porque se você desistir, você está... Sinto muito, tá? Sinto muito dizer. Se você desistir, você perdeu. Perdeu a graça, perdeu a direção. Aí você vai ter que encontrar de novo, né? Vai ter que, não sei quando. Pode encontrar de novo, mas vai ter que procurar de novo. Entendeu? Perdeu, vai ter que procurar de novo. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, não deixa eu me perder, Senhor. Não deixa, Senhor, eu me perder nessas lutas da vida, Senhor. Nesses problemas todos que a gente passa, em tantas contrariedades da nossa vida, em tantas perseguições que nós sofremos, em tantas lutas. Não deixa eu me perder, Senhor. Não deixa eu desistir, Senhor. Porque se eu desistir, o que me espera é terrível, Senhor. E eu não quero desistir. Eu quero ficar firme, Senhor. Quero ficar em pé. Quero estar, Senhor, com a minha cabeça erguida, clamando e lutando. Senhor, eu peço isso nesta noite, nesse primeiro dia da reunião de 2026, Senhor. Que eu esteja como Josué, firme, corajoso, em pé, enfrentando todas as coisas que se aparecerem para mim, Senhor. Essa palavra de Josué também diz que Josué levou o povo. Josué não foi sozinho. Olha como é que Deus é interessante. Ele fala para Josué que ele tem que ser forte, firme e corajoso, mas não é só para ele. Ele vai levar um povo. Você também, nesta terra, tem uma missão de levar um povo. Não sei que povo. Não sei se é a tua família. Não sei se é as pessoas que você convive ou até aquelas que você nem conhece, mas você tem uma missão de levar
um povo. Sabe por quê? Porque às vezes aquele povo está tão fraco, tão sem fé, tão sem nada, que se não tiver um Josué, ele vai cair no meio do caminho. Precisa de Josué. Então você vai falar para o Senhor que você seja o Josué que Ele espera que você seja. Que você seja aquele que vai levar outras pessoas. Não importa quais sejam as outras pessoas, mas você vai levar outras pessoas até a Terra Santa, até a Terra Prometida, até o lugar que o Senhor está dizendo para ir. Que você possa ser esta pessoa que leva os outros por esse caminho, que tenha força não só para você, mas tenha força para outros que vão junto com você, aqueles que Deus quiser te dar, porque não é a gente que escolhe não, é aqueles que o Senhor vai colocar para a gente levar, e aí você vai levar essas outras pessoas como Josué. Josué não teve a promessa para ele sozinho, mas ele teve a promessa para ir e levar o povo para o lugar que o Senhor queria que levasse. Sabe, a gente fala tanta coisa do mundo, tanta coisa da situação do mundo, tanta coisa da igreja e de tudo, e fala mal, né? Fala porque a gente está vendo que está mal. Mas o Senhor está esperando que a gente tenha um papel diferente, que a gente leve. Por isso eu tenho que me colocar e falar, Senhor, o que eu tenho que levar, Senhor? Quem eu tenho que levar? Que é o que eu tenho que colocar nas minhas orações, Senhor. Quem eu tenho que levar nas minhas orações? Para quem eu tenho que profetizar, Senhor? É para o povo geral? É para que, Senhor, eu tenho que profetizar? Nós temos que fazer esse papel. O Senhor está esperando gente que profetiza. Gente que fala, não será assim, o mal não dominará. Não será o que o diabo está querendo. É você que tem que profetizar, onde você estiver. Porque a gente vê os problemas, fala mal, mas a gente não profetiza e não decreta o que o Senhor quer que aconteça. E aí, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque se você não profetizar, não vai acontecer. O Senhor vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando, até a hora que o Senhor cansar, talvez, e ele desista, né? Porque o Senhor pode desistir também, tá? O Senhor pode desistir das coisas. Né? De repente ele fala, não teve jeito, eu tentei ensinar, eles não aprenderam. Gente, que não seja isso conosco. Que a gente cumpra o nosso papel nessa terra. Que a gente não caia na cilada de ser levado na onda de qualquer coisa, mas que a gente seja o profeta da libertação, que a gente seja o Josué, que a gente seja aquele que leva o mundo para o lado que ele tem que ir. Pode parecer estranho, né? Vou levar o mundo? Aquilo, você tem que levar o mundo, que é aquilo ali que você está vendo, que talvez ninguém está vendo, mas você está vendo, e você vai levar. Você tem que ter esse papel profético, você tem que ser o profeta. Põe a mão na tua cabeça e fala, Senhor, me faz esse profeta neste mundo, Senhor. Me faz como Josué, Senhor, aquele que enxerga muito mais que os outros, porque Josué enxergava mais que os outros não enxergavam um palmo diante do nariz, aquelas pessoas não sabiam, não enxergavam nada, olhava para baixo, olhava para o chão. Josué não, Josué olhava para frente, Josué olhava acima. O Senhor está esperando essas pessoas que olham para cima, que olham além, que os outros falam assim, não vai dar certo, e você fala, vai dar certo. O Senhor espera aqueles que profetizam o que o Senhor quer que profetiza. Quando todo mundo está dizendo não, e você pode dizer sim. Você faz aquilo que o Senhor está esperando que faça nesse mundo. E isso vai fazer diferença nesse mundo.
Isso vai fazer. Não sabemos quando nós vamos ver isso, mas isso vai acontecer. Porque o Senhor vai falar assim: há profetas nessa terra. Há profetas nesse mundo. Há profetas que estão profetizando isso. Então, eu vou fazer. Está entendendo? Ele justifica o profeta. Quando não tem profeta, só tem gente reclamando, só tem gente olhando para baixo, só tem gente parada, ele não vai poder fazer. Porque não há aqueles que estão olhando para cima. Então, você tem que olhar para cima, conforme o que Deus está trazendo, e falar: não, vai ser assim. Por quê? Porque eu estou me fiando na palavra de Deus. Não é em mim, não. Não é no que eu acho. Não é no que eu penso. Porque nós nem sabemos o que pensamos direito. Mas eu vou na palavra que eu medito dia e noite e eu sei o que eu tenho que falar. A palavra que o Senhor está dando, porque essa primeira parte foi a oração que nós fizemos. O Senhor nos ensinando a orar. O Senhor nos ensinando a levar a vida. O Senhor nos ensinando como é que nós temos que proceder. Percebe que é isso que eu falei agora, no Josué. Agora, a palavra que Deus trouxe para mim, para nós, é a palavra que está nesse 2 Timóteo capítulo 2. Ela fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém, engajando-se no exército, se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, um atleta não recebe a coroa, se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o seu evangelho, pelo qual eu sofro até as cadeias, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Fala comigo. Mas a palavra de Deus não está algemada. De novo. Mas a palavra de Deus não está algemada. Mais uma vez. Mas a palavra de Deus não está algemada. Você já percebeu como tem coisas, tem lugares, tem pessoas que não querem que você fale na palavra de Deus, que você cale a boca? E já vem com o negócio da palavra de Deus de novo. Já vem falando as coisas de Deus de novo. Já escutou isso? Se você escutou, é bom, porque significa que você está engajado, né? Você está engajado, você está falando para os outros. Agora, se ninguém nunca falou isso para você, significa que você está omisso. E a palavra de Deus vem assim: não seja omisso. O que você aprendeu, fala para os outros. Não algeme a palavra de Deus, por respeito humano, por medo, porque vão te condenar, porque vão falar: ih, já vem com as coisas de novo de Deus, já vem com aquelas palavras de Deus de novo. Não algeme a palavra de Deus. Se mandarem você ficar quieto, não fica. Tá? Não algeme a palavra de Deus. Não pare. É isso que o Senhor está falando. Cuidado. Se você entrar no mundo e você quiser servir ao Senhor do mundo, você não vai abrir a boca para nada. Você vai ficar quieto. Porque é isso que fazem a gente ficar. Não algeme a palavra do Senhor. Começa aqui. Não, vamos falar de novo. Não algeme a palavra de Deus. E ele fala assim: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna.
Fiel é esta palavra, se com ele morrermos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Percebeu que negócio é sério? Viu que é sério? Se podemos passar todas as coisas, temos que ser fiel. Não renegarmos, porque se renegamos, o que vai acontecer? Ele nos renegará. Percebeu que é sério? É uma posição de não voltar atrás. É uma posição séria. Você não renega, porque se eu renegar, ele vai me renegar. Ah, não fala não. Não fala na reunião de família, não, porque tem aqueles que não quer que você fala, né? Não quer que você fale de Deus, não quer que você fica falando dos negócios de Jesus, não quer que você fica falando as palavras de Deus. Fica quieto, porque essas pessoas não querem. Não renegue, porque se você renegar, o Senhor vai te renegar. Essa é a direção de Deus para esse ano. Abre a tua boca e fala. Não precisa ser chato, né? Ficar repetindo, mas não renegue. Não mude, não tenha duas caras, não tenha duas opiniões, não fale para uma coisa, para outra, porque você está renegando. Na hora que você, aqui eu falo que não concordo, lá eu falo que não tem problema, você está renegando. É sim, sim, não, não. Mas nessa família aqui não é para falar de tal situação. Eu já escutei tanto isso. Não fala disso nessa reunião aqui, nessas pessoas, porque você vai ofender elas. Então, é melhor nem ir lá. Nem quero participar, porque senão eu vou ter que renegar. Eu vou ter que concordar com o que eu não concordo na palavra de Deus. Então, eu vou renegar. E se eu renegar, o Senhor está falando aqui, não é eu que estou inventando, tá? Está escrito, vocês estão vendo aqui. O Senhor fala, se me renegar, eu renegarei. Fala para a pessoa do lado, está vendo como é sério a seguir a Deus? Você renegar, ele vai renegar você. Então, pensa bem no que você faz. Pensa bem aonde que você vai. Pensa bem, porque se você for, você vai ter que se posicionar como cristão. Eu tenho coisas que eu nem faço, eu falo tchau, não quero nada, nem saber disso. Porque eu não vou ter força para enfrentar, então nem quero. Porque senão eu vou ter que falar, eu vou ter que me posicionar e eu não estou com força para isso. Então, não participo. Pensa bem o que você vai fazer. Tá? Pensa bem. O Senhor está dando um alerta, tá? Um alerta. Que é eu vejo que é uma coisa bem difícil da gente fazer, bem difícil. Principalmente, por exemplo, família, coisas de trabalho, é muito difícil. Mas então, pensa bem o que você vai fazer. Você vai concordar? Tem que pensar bem se você vai concordar. Se vai agradar as pessoas, talvez você renegue a palavra de Deus. Então, se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Ele será fiel eternamente. Quem não é fiel é a gente. Quem se afasta dele somos nós. Quando eu renego aquilo que o Senhor me ensinou e falo, não, mas aqui nesse meio desse pessoal eu tenho que ficar quieto. Aqui no meio desse pessoal eu tenho que fazer de conta que eu concordo. Você está renegando. Você está sendo infiel. Mas ele continua fiel. Não fiel à tua infidelidade. Fiel a ele. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, ele não muda. Tá? Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais inimigos do mundo, né? Se nós queremos ser amigos do mundo, acabamos sendo inimigos de Deus. Então nós temos que ser mais amigos de Deus e menos amigos do mundo. Aí, depois ele fala assim, que eu quero terminar com essa palavra aqui. Continuando, Deus que é preciso evitar as discussões de palavras, elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem.
procura apresentar-te a Deus como um homem provado, um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como uma gangrena que corrói, entre os quais não se acham, que se acham lá os dois que ele fala o nome. Eles se desviaram da verdade, dizendo que proclamando lá pervertendo a fé. Então o Senhor, ele nos esclarece que, se for para falar, fale direito. Se não, fique quieto. Não concorde com o que está errado do que é o infiel. Pensa bem. O Senhor está dando um alerta para nós nesse ano aqui, ó. Cuidado. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você concorda, cuidado com o que você quer agradar. Pensa bem, porque você pode ser infiel, você pode estar sendo, você que está sendo infiel e está apostatando. Se você fizer isso, eu também vou ter que te abandonar. É uma consequência. Não é que Deus quer, porque Ele é fiel. Mas você é infiel. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai poder ficar do seu lado, porque você está sendo infiel. Muito sério. Fala para a pessoa do lado. A direção de Deus esse ano é muito séria para nós. Nós temos que manter firmeza. Fala para a pessoa, mantenha-se firme. E ele fala assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. E ele fala assim, ó, que é esse que eu quero terminar no versículo 20. Numa casa, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar desses erros, será um vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Foge das paixões. Então ele termina nesse versículo 20 dizendo assim: mesmo nas coisas de Deus, ele compara uma grande casa, onde eu tenho vasos de várias qualidades. Eu tenho vaso nobre, vaso lindo, que tem valor, vaso bom, mas eu tenho também os vasinhos ruins. Por isso que às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, não, mas tudo está bom, tudo é de Deus, tudo dá certo. Não é verdade, não é o que a palavra fala. Tem o nobre e tem o fraco. Quem quiser ficar no fraco, será o vaso fraco. Quem quiser ser nobre, mas percebe que o Senhor não fala que é Ele que escolhe. Ele fala assim, esqueci o nome das pessoas. O fulano será um vaso nobre. Não, é o Senhor que escolhe. E o outro será um vasinho mequetrefe aqui, ruim. Não é o Senhor que faz isso. Quem faz isso somos nós. Nós escolhemos o que eu quero ser. Eu quero ser vaso nobre ou eu quero ser o vasinho que tem pouco valor? Você que escolhe. Você que sabe. Não significa que, veja bem, está numa grande casa, eu tenho vasos de vários tipos. Não significa que esse vasinho não está na casa. Ele está com Deus, mas ele é fraco. Ele não é nobre. E às vezes a gente se perde porque a gente fica seguindo coisas que não são nobres. A gente fica parado em coisas fracas. E eu convido você, e o Senhor está convidando com essa palavra, seja vaso de honra. Seja vaso bom. Seja vaso que o Senhor vai olhar e vai falar, esse aqui está ótimo, ele está bom, ele está forte. Ele conseguiu aprender. Ele conseguiu resistir, ele conseguiu enfrentar, ele está bom para estar nesse mundo, fazendo o papel dele de vaso.
E isso, meu irmão, é você que decide. Você seja o que você quiser. Eu estou convidando você, segundo a palavra de Deus, a ser um vaso de honra, a ser um vaso nobre, um vaso que o Senhor vai falar, este eu posso confiar. Porque o vasinho fraco, ele pode vazar, ele pode quebrar, ele pode perder tudo que está dentro dele. E o vaso forte, ele não vai perder o que está dentro dele, ele vai ficar firme. E isso eu quero deixar aqui finalmente, que é a decisão tua. Você que sabe que jeito você quer ser. Não é Deus que vai escolher. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, o fulano eu gosto mais, então ele vai ser um vaso bom. O outro eu não gosto. Não, não é assim. Ele não faz acepção de pessoas. É a gente que se posiciona. Você vai falar para Deus. Se você quer ser um vaso de honra, você quer ser o fiel, você quer ser aquele que permanece firme, você quer ser aquele que vai proclamar neste mundo as coisas de Deus segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo, não segundo o que o fulano, ciclano fala, não, segundo a palavra de Deus. Você vai se manter posicionado aonde você estiver, manter firme com Deus, é uma decisão tua. Na hora que você for fazendo isso, você vai se tornando um vaso de honra. Que o Senhor vai olhando e vai falando, esse vaso é bom, esse vaso é honrado, ele cumpre o que eu estou falando para ele. E eu quero que então você faça a tua decisão aqui no final dessa reunião, se você quer ser esse vaso de honra. Pode ser que você pense assim, não, Senhor, não estou nem preparado. Mas a decisão tem que ser agora. Se você decidir, o Senhor vai te preparar. Ele que prepara a gente. Não é a gente que é sabidão e sabe as coisas. Não, o Senhor prepara para ser vaso de honra. Mas você tem que querer, você tem que desejar e você tem que escolher ou o mundo com todas as suas coisas erradas e agradar o mundo ou agradar o Senhor, conforme o que Ele nos ensina. Então, de olhos fechados, você faz a tua decisão de fé, porque a palavra de Deus diz que é no coração que a gente faz a decisão, e Ele conhece o coração. Não adianta a gente engana Deus, está no coração, Ele sabe, e Ele vai justificar os que são dEle. Ele justifica e Ele cuida dos seus vasos. E Ele vai justificar a nossa vida. E Ele vai nos ensinar. E Ele vai nos dirigir nesse ano de 2026. Para nós, quando terminar esse ano, nós olharmos para trás e falarmos como eu estou forte. Como eu me tornei um vaso forte. Como eu me tornei um vaso de qualidade. Como eu me tornei um vaso melhor. Não precisa ser de grande honra, não, mas um vaso melhor já está bom, né? Eu melhorei muito. É isso que tem que acontecer na nossa vida, nesse ano 2026.